passar aqui a palavra para o Francisco. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Queria dizer que Caio falou rapidamente sobre o meu currículo, mas eu sou arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mas eu, depois que me formei, eu não exerci a profissão. Eu fui fazer outra coisa, fui ser consultor e comprei um carro e passei 25 anos fora da cidade. Não fora da cidade do Recife, fora da cidade. Estava dentro do carro. Quando está dentro do carro, está fora da cidade. Descobri isso depois, 25 anos depois, e passei a ser caminhante regular. Já andei nos últimos 10 anos alguma coisa próxima a 15 mil quilômetros dentro da cidade do Recife. Então, eu me considero graduado em arquitetura e urbanismo, mas pós-graduado pelos pés. E o que eu vou falar aqui é com base nessa minha experiência de caminhante. Na verdade, o que eu me considero mesmo é um militante da mobilidade a pé na cidade do Recife. E vou falar sobre essa ótica, então, mais como usuário do que propriamente como especialista. Esse conceito, pelo que eu me aprofundei no assunto, porque você vai caminhando, vai raciocinando, ele vai pensando e vai voltando aos bancos da universidade, e por isso que eu digo que me pós-graduei, essa questão da cidade de 15 minutos não é novo. Esse é um conceito que deriva da década de 60, quando Jane Jacobs, nos Estados Unidos, começou a tratar desse assunto, em contraposição àquela cidade rodoviária que queriam implantar em Nova York. Então, sob esse ponto de vista, esse conceito, mesmo nos seus primórdios, é um conceito em oposição à famosa cidade moderna, aquela que foi preconizada por Le Corbusier no movimento modernista da arquitetura e do urbanismo, que advogava que a cidade devia ser estruturada com base em 4 funções básicas: morar, trabalhar, circular e praticar o lazer. Então, por conta disso, a cidade devia ser compartimentalizada e terminou sendo. Um exemplo disso é Brasília. Brasília é uma espécie de aplicação prática dos conceitos do modernismo. Lá as coisas são todas separadas e você só consegue conectar por carro, ou então por transporte coletivo, mas com dificuldades. Então, esse conceito desenvolvido ao longo do tempo, ele foi chegando à situação atual de cidade dos 15 minutos. Na verdade, existem experiências bem anteriores a essa, mesmo depois de Jane Jacobs, mesmo depois de Nova York, ela estava falando de Greenwich Village, onde ela morava, mas nós temos desenvolvido isso nos países nórdicos, e exemplo claro é Jangel com a sua famosa obra Cidade para as Pessoas. Temos em Barcelona, com a história da superquadra Subremanzana e aquela organização de resolver tudo próximo de onde se está vivendo. Exemplos da Austrália, Melbourne, por exemplo, só que não é 15, em Melbourne eu acho que é 20 minutos. Até que chega em Paris, essa é uma construção, basicamente, como o Caio falou, a partir de um professor da Sorbonne, mas foi Anne Hidalgo, a atual prefeita, que se reelegeu recentemente, mas ela colocou como plataforma do programa de governo dela os 15 minutos, a cidade dos 15 minutos, e se reelegeu com esse conceito no meio. Então, na verdade, isso é um conceito pré-pandemia. Só que no pós-pandemia, ele ganha, no meu entendimento, uma dimensão ainda maior. Por quê? Ao mesmo tempo que traz problemas, a pandemia traz problemas, como essa, por exemplo, de fugir da aglomeração, ou seja, em princípio seria a diminuição do adensamento, faltou a palavra agora. Bom, seria menos adensada, as cidades menos adensadas. Por outro lado, traz uma grande oportunidade, que foi a experiência do home office. A experiência do home office nos colocou mais próximos do que nós tínhamos, próximos de nossas casas, e nós não sabíamos. Então, hoje, a questão de mais proximidade, mais permanência ao ar livre, mais trabalho fora do ambiente natural de trabalho, reduziu drasticamente as viagens, e nós passamos a ter uma outra experiência com a proximidade. Então, eu acho que isso, para se tratar de 15 minutos, cidade de 15 minutos, isso é uma coisa muito importante. E muito importante também porque nós começamos a ter experiências que se relacionam com isso, fazendo uma análise assim do micro, Sônia falou isso, quer dizer,
a questão do microplano, do macroplano para o microplano. Quer dizer, o urbanismo tradicional vem do satélite, depois desce para a planta, depois chega quando chega na calçada, ele já chega completamente fora da realidade. Então, arquitetos geralmente trabalham com grandes manchas ou plantas, é muito difícil descer ao detalhe, muito menos quando é coisa relacionada a ambiente público, ao espaço público. Não chega na calçada. E se ele não chega na calçada, ele não chega no pedestre. Na cidade eu entendo que o pedestre é a medida de todas as coisas, ou deve ser. Se não chega no pedestre, não presta. Então, a questão é que, em contraposição a isso, criou-se o conceito e desenvolveu-se largamente o conceito do urbanismo tático. Esse conceito, também referido por Sônia, esse conceito é fundamental, principalmente num período agora pós-pandemia, que ele usa tinta, basicamente. E eu digo que tinta salva vidas. Tinta salva vidas e vai salvar ainda muito mais agora nesse ambiente pós-pandemia, onde vai faltar dinheiro. A crise fiscal é enorme, então vai faltar dinheiro. E nós temos aqui, aí eu estou fazendo destaque para quem está trabalhando nesse projeto de produção de conteúdos para uma cidade inteligente, eu chamo a atenção para o projeto Mais Vida nos Morros. Mais Vida nos Morros. É basicamente tinta e conversa. Tinta, conversa e articulação e a melhoria substancial da qualidade do espaço público. Outro projeto também muito importante está sendo iniciado pela CTTU, foi iniciado pela CTTU, é o urbanismo tático no trânsito. Então tem determinados locais, o Largo de Afogados, Largo de Água Fria, Rosarinho, Avenida Agamenon Magalhães, exemplos claros de urbanismo tático e como tinta salva vidas. Eu chamaria a atenção para essa coisa que é muito importante, tinta salva vidas. E aí nos traz para a necessidade de ir aí pensando o farol alto, o planejamento macro, dessa coisa de fazer, traduzir no espacial, tanto do ponto de vista econômico, quanto ambiental, quanto espacial, as questões relacionadas para ter uma cidade de 15 minutos, eu preciso ter emprego perto de casa, eu preciso ter parques perto de casa, eu preciso ter comércio perto de casa, eu preciso ter uma boa circulação. E quando eu falo de boa circulação, eu estou falando de microcirculação agora, a ênfase na mobilidade ativa. Bicicleta eu não vou falar sobre ela, porque é relativamente simples de entender. Não é fácil de executar, mas é simples de entender. É ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota. Aí não tem muito o que tratar. Vou tratar da mobilidade a pé, aquela em que eu digo, a cidade inteligente, ela é caminhável. Se ela não é caminhável, ela não é inteligente. Não adianta. Pode ter o máximo que for de recursos e dados e tudo mais, ela não é inteligente. A cidade onde não se caminha. Porque se a medida de todas as coisas na cidade é o pedestre, ela tem que ser, sobretudo, caminhável. E uma cidade caminhável, como na nossa situação, uma cidade tropical quase equatorial, ela precisa não só de calçadas boas, largas, e sem obstáculos, ou seja, o estado da calçada precisa ser bom, é preciso que a calçada não tenha carros em cima, é preciso que a calçada não tenha, que as lojas não se projetem para cima da calçada, que não botem carros de compra, os supermercados ou os mercadinhos, coloquem carro de compra na calçada, que as pessoas não transformem calçada em extensão de suas casas e façam terraço, como a gente tem em Olinda, cercado. Eu vi uma calçada cercada, um terraço. E nós precisamos, sobretudo na cidade tropical, de sombra. Sombra. Não existe possibilidade de caminhabilidade numa cidade tropical sem sombra. Ou seja, precisamos de uma política ativa de arborização, que seja adequada. Não adianta também botar uma árvore inadequada na calçada, porque ela arrebenta a calçada toda, impede a circulação e depois vai ser derrubada porque está transtornando a passagem do pedestre. E, principalmente, nós precisamos, essencialmente, fachadas ativas. Nós, aqui na cidade, cometemos o crime, perpetramos um crime por décadas de construção de muros de 6 metros de altura vedado, ou seja, muros de penitenciário. Tem o Lefebvre, que é um urbanista paulista, deve ser colega de vocês, ele diz que nada justifica transformar as nossas cidades, as nossas ruas em corredores de penitenciário. Muros altos, cerca eletrificada em cima, luz, holofote em cima e guarda armado lá em cima. Ou seja, é corredor de penitenciário. E nós construímos na cidade do Recife
inúmeros corredores de penitenciária a legislação permitiu. Isso é um absurdo. Crime de lesa cidade nós cometemos aqui. Bom, caminhando para o encerramento, por causa do tempo, eu diria o seguinte, que outro aspecto fundamental da caminhabilidade, da cidade de 15 minutos, da caminhabilidade, é que controle-se a velocidade dos carros. Isso é um absurdo. Pratica-se um genocídio no país com essa velocidade praticada e permitida a prática dela. Isso é um genocídio. São, em 5 anos, em 10 anos, foram 130 mil pedestres mortos, sem falar em motociclistas e ciclistas, que em menor número morrem menos. Mas 130 mil pedestres mortos no Brasil, 2 maracanãs lotados de pedestres mortos. Isso é um crime. Isso é um absurdo que se permita isso. Na pós-pandemia aumentou a velocidade média, porque as ruas ficaram mais livres e as pessoas passaram a correr mais. Na minha rua quase fui atropelado numa curva, quer dizer, coisa que nunca aconteceu na pandemia. Então, essa questão as informações e a cidade inteligente, ela deve ser para apontar também quem pratica a velocidade mortal. Porque se eu sou pedestre, estou caminhando, se o carro não subir a calçada e não me matar, mas se eu for atravessar uma rua e a velocidade lá permitida passa dos 80, permitida não, porque pelo Código de Trânsito não é permitida, ela é praticada, a permissão praticada. Passa de 80 km, vai me matar se me pegar. Em 50 km, as estatísticas mostram que é 50% de chance de ser morto o pedestre. Em 20 é 0. Então, a Organização Mundial de Saúde fala de 50. Na cidade é permitido até 80 se a via for sei lá, uma via livre só para carro. Absurdo. É criminoso isso. E a gente não entende. Estamos falando de cidades caminháveis. E, por último, a questão de uma abordagem importantíssima que precisa ser feita. O pedestre é visto como pobre. É aquele camarada que não teve condições de comprar carro, não consegue nem pagar um ônibus e vai andar a pé. É esse o preconceito que existe no Brasil sobre o pedestre. Então precisa ser enfrentado, porque se não for enfrentado, não teremos cidades caminháveis, não teremos cidade de 15 minutos, nem de 20, nem de 30. Nós vamos ter cidades onde as pessoas se locomovem de um canto para o outro dentro de carro. Então, isso é uma coisa fundamental. E no caso do Recife, e aí é para terminar mesmo, que aí eu já cheguei no meu tempo, é que dentro do Recife existem 2 projetos que eu acho que são referências para quem está trabalhando, como vocês estão ouvindo, estão trabalhando. Primeiro, Projeto Recife 500 anos. É uma publicação, existe e pode ser acessada. Ela tem uma quantidade enorme de informações de dados de subsídio. Segundo é o plano urbanístico mais importante da cidade do Recife de todos os tempos. Chama-se Parque Capibaribe. Acabou de ser publicado a semana passada. Ele permite a reconexão do fragmentado território recifense por um ativo, o maior ativo ambiental que a cidade tem, que é o seu rio, corta ela ao meio, e é possível transformar isso num grande parque, conectando todos os parques, e ainda com a possibilidade redentora. Devia transformar o Recife numa cidade-parque daqui a 20 anos. Então, isso é possível, isso é prático, está na mão, está publicado em livro. Procurem que está publicado em livro e já está colocado nas plataformas em meio digital também. E aí, para concluir, eu concluo com 3 slogans. Hashtag. Primeiro, caminhar é revolucionário. Sem isso não tem cidade de 15 minutos, nem de minuto nenhum. Tem uma cidade só motorizada. Segunda hashtag, velocidade mata. E a gente tem que acabar com isso, com esse assassinato de pessoas aos montes nas cidades. E principalmente pedestres, que é o mais vulnerável de todos. E terceira hashtag, tinta salva vidas. Sobretudo no pós-pandemia. Queria agradecer esse tempo e fico à disposição para complementações que se fizerem necessárias. Obrigado.